Vamos bater um papo legal. Aliás, não é só um bate-papo, porque aqui no Esporte Record a gente procura trazer pessoas para fazer esclarecimento sobre uma situação de uma possibilidade de derrubada de duas leis federais que regulam a prestação de contas dos times de futebol, que causou indignação aí de clubes, né, que inclusive cumprem seus deveres, como aí o Rio Preto. Por isso, o time entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra essa manobra que pretende tornar inconstitucional o fair play financeiro, né, que obriga a prestação de contas dos clubes. E o pior, a CBS apoia a lei. A gente recebe aqui no estúdio do Esporte Record o presidente do clube, que gentilmente aceitou o nosso convite, né, o José Eduardo Rodrigues, que vai falar sobre essa ação. Uma excelente tarde para você, meu amigo. Obrigado pela participação. E o que você tem a dizer sobre isso que está acontecendo? Eu agradeço a oportunidade em nome do Rio Preto Esporte Clube e esclareço aos telespectadores de que essa luta é a luta do bem. O Rio Preto se posiciona pelo jogo limpo. Por quê? O regulamento distribuído pela Federação Paulista de Futebol no Conselho Técnico previa, no seu artigo 14, que os clubes teriam que cumprir diversas exigências. Dentre elas, a apresentação de certidões negativas de tributos federais, estaduais, a apresentação também de sua regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a comprovação de pagamento dos vencimentos dos contratos e direitos de imagem, os salários de atletas, e o Rio Preto cumprindo o regulamento, o Rio Preto cumprindo o que prevê a Lei Federal 13.155, apresentou as suas certidões. E aí aconteceu um fato inusitado, porque este regulamento, em papel timbrado da Federação, distribuído na ocasião... Pode fechar aqui, segura aqui, presidente, para mostrar, porque está tudo documentado, né? Exatamente. O presidente fez questão de trazer, porque isso aí chama atenção, não só do clube aqui, mas de aqueles também que acabaram sendo prejudicados. Vocês veem aqui que tem um documento da Federação Paulista de Futebol. E como que está nesse regulamento aí? E esse regulamento previa que esse cumprimento, no artigo 14, teria que ser feito dessas exigências, e os clubes que não cumprissem, assegurando a integridade da competição, seriam desclassificados, não é? Ou seja, seriam rebaixados, não teriam inclusive disputado a Série A2. Sim. Muito bem, assim que ocorreu a reunião, o Rio Preto apresentou as suas certidões e, decorridos 30 dias, foi surpreendido com um novo regulamento, com uma nova redação, alterando o parágrafo único e adiando o parágrafo único do artigo 14 e adiando este cumprimento para 2018. Aí quer dizer que... Realmente é um tapetão. O Rio Preto foi vítima de um jogo desleal. Certo. Não é? De modo que estamos recorrendo junto ao Tribunal de Justiça Desportiva, através de um mandado de garantia, solicitando e reivindicando a reclassificação do campeonato. Tá certo, é mais do que justo, né, presidente? Muito mais do que justo, estamos sempre propugnando pelo jogo limpo, pela decência, porque o Rio Preto, em 14 meses, pagou R$620 mil de impostos. E sem contar que tem uma história que a gente tem que respeitar. De quase 100 anos, né? De quase 100 anos. Exatamente. De modo que o clube que paga acaba sendo prejudicado, os que não pagam, os inadimplentes, acabam turbinando os seus orçamentos, contratando jogadores. A verdade é uma só, né? Há um desequilíbrio, há uma injustiça. A verdade é uma só, tem que acabar com a farra do boi mesmo, o negócio é justo, então todo mundo tem que fazer o que está ali na regra. Eu gostaria até de ver aqui, quebrar um pouco o protocolo, o doutor acabou chegando aqui pertinho da gente, desculpa o nome do doutor. Como que tá? Dá o microfone. Doutor Marcelo nos representa, é um advogado desportivo, certo, que nos representa nessas lutas. Uma única pergunta, certo. Respaldo da justiça perante essa situação, como que está o trâmite, doutor? O trâmite, a gente está com 2 trâmites, como o do presidente muito bem colocou. O primeiro trâmite passa pelo Tribunal de Justiça Desportiva, que é aquele tribunal da federação mesmo, aquele que julga o doping. Esse mesmo tribunal, ele tem essa capacidade de julgar a permanência do Rio Preto na A2 e pelo fato
fato de ter o descumprimento de uma lei federal, certo? E ali é um pente fino que eles fazem. Isso, a gente acabou de saber que esse julgamento vai ser próxima segunda-feira, às 17h30, então Certo. terá o julgamento. O Rio Preto vai ter a certeza de que deve se manter na A2, meramente por cumprimento de lei federal. E a segunda ação, muito bem também dita pelo presidente, é a iniciativa de se adentrar numa ADI 5450, que significa o quê? Que a gente está falando que a lei de pagar impostos para os clubes ser adimplentes, ela é legal. Vamos todos os clubes pagarem impostos como o Rio Preto paga? Exatamente. É exatamente isso que o Rio Preto clama. Gente, o Profut veio aí, 240 meses de dívidas para todo mundo, distribuiu. A única contrapartida que a lei pediu falou assim, ó, paguem seus impostos. Acabou. O Rio Preto, adimplente, paga. E a CBF Tá entrou certo. com essa ação Aham, direta pode. de constitucionalidade. E o Rio Preto também se faz presente em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte: nós não compactuamos com esse jogo sujo. Nós somos a favor da aplicação da lei, na sua integralidade. Mas Então, um partido político ligado à CBF, por sinal até de um diretor da CBF, de ética e transparência, olha só que contrassenso, coisa, né? que contrassenso, apresenta esta ação direta de inconstitucionalidade tentando derrubar a lei. Mas Né? Vocês- E nós estamos nos posicionando pelo cumprimento da lei também junto ao Supremo Tribunal Federal. tá certo. Senhor presidente, eu quero agradecer a presença aqui do doutor, que entrou aqui rapidinho até para fazer esse outro esclarecimento. Quais são as suas considerações finais para os telespectadores, aos torcedores e em nome de todo o clube sobre essa situação que vocês já estão à frente aí, tomando à frente? A nossa expectativa é de que o bom senso prevaleça, de que a justiça seja feita e que a lei federal seja cumprida. Porque as leis são para ser cumpridas. Tá certo. Né? Para todo mundo. Para todo mundo. Então, senão as disputas ficam fraudadas e desiguais. Por quê? Os que pagam acabam sendo prejudicados. Vou exemplificar para encerrar. No último campeonato da Série A2, dos 6 clubes rebaixados, 4 tinham certidões negativas, 4 clubes eram ficha limpa. Pagadores dos seus tributos, pagadores dos seus compromissos e dos seus impostos. Como o Rio Preto e mais 3. Esses caíram. Aí agora, Esses caíram. Significa o quê? Quem pagou, quem cumpriu a lei, quem cumpriu o regulamento, foi prejudicado. É por isso que o Rio Preto se insurge contra essa situação e espera que o bom senso prevaleça e que os juízes do tribunal acatem uma defesa do jogo limpo. Nós precisamos e propugnamos pelo jogo limpo. Chega de manipulações, chega de avacalhações no futebol, e injustiças, né? principalmente. Tá certo. Então, presidente, obrigado mais uma vez pela participação. Leva um abraço a toda a equipe. E precisando, as portas aqui do Esporte Record, elas estarão sempre abertas. Muito viu? obrigado. A torcida do Isso Glorioso, aí. aquele abraço. Muito bem. Valeu, presidente, mais uma vez. Obrigado, Henrique. Grande abraço, assessor de imprensa aí. Difícil dele dar entrevista, né? A gente só vê nos bastidores. Não vamos mostrar o Henrique, não, porque tá meio despenteado aí, Henrique. Brincadeira, viu? Um grande abraço, advogado, todo mundo aí, viu? Grande abraço à equipe.